Boa noite, professora Luzia. Boa noite, professor Fernando. É um prazer estar conversando com a senhora e principalmente por ser este momento o ano em que a Universidade Federal de Mato Grosso completa 40 anos. Prazer muito grande meu, professor Fernando. A senhora nasceu em Mato Grosso? Nasci, professor Fernando, eu nasci no município de Guiratinga e lá eu vivi aproximadamente até os 9 anos, quando dirigi-me para Cuiabá. E a formação educacional? A minha formação, que eu chamo de formação primária, ginásio e escola normal, toda ela foi feita com as irmãs salesianas. 3 anos eu estudei no Cuxipó, com as irmãs salesianas do Cuxipó, e 7 anos no ginásio Coração de Jesus. Então, no Coração de Jesus eu fiz o meu ginásio, minha escola normal. Então, a minha vivência de estudos, de 1 até o ensino médio, foi todo ele feito com as irmãs salesianas. E o curso superior? O curso superior eu iniciei fazendo em Cuiabá o curso de matemática e quando a Universidade Federal de Mato Grosso foi criada em 1970, começando a funcionar em 71, eu passei do curso de matemática para o curso de ciências contábeis. Então, eu sou da primeira turma de ciências contábeis formada na Universidade Federal de Mato Grosso. Nessa época, a senhora lecionava na Escola Técnica Federal de Mato Grosso? Eu iniciei, na realidade, trabalhando, professor Fernando, no próprio Coração de Jesus. Eu, quando fazia ainda o meu 2º ano normal, eu fui convidada pela diretora, irmã Adélia Maluf, para que eu assumisse as disciplinas de desenho das 3ª e 4ª séries. Então, o meu 2º normal e o meu 3º normal, ele foi ao mesmo tempo como aluna e de uniforme como professora. Ao deixar o Coração de Jesus, eu continuei também ministrando aulas e fui trabalhar no Estado a convite da Secretaria de Educação. Numa turma eu ministrava uma disciplina de matemática e numa outra era desenho na escola normal. E dessa forma eu iniciei minha vida de docência. Eu fiz um teste de seleção para a escola, e à época era a escola industrial, e lá também eu exerci o magistério por volta de 6 anos. Então foi nesse período que eu exerci toda essa docência. O curso de Ciências Contábeis, como surgiu na sua vida esse interesse pela contabilidade? Na realidade foi, eu diria que uma sorte muito grande do destino, porque eu queria fazer mesmo era arquitetura. Cuiabá não tinha arquitetura, eu fui para matemática e fui para o curso de Ciências Contábeis. Ao terminar o curso de Ciências Contábeis, a Universidade Federal de Mato Grosso, que tinha à frente o reitor Gabriel Novis Neves, estava saindo o primeiro programa de mestrado para recém-graduados. Então, eu terminei minha graduação, já fui embora para São Paulo fazer o curso de mestrado na área de contabilidade e controladoria, era o único mestrado que tinha no Brasil. Então, lá nesse período que eu estive na USP, eu tive como orientador o professor Sérgio Dícibus e foi uma vivência muito rica, porque os professores da USP, além de ter nos acolhido muitíssimo bem, tinham um convênio com a Associação Mundial de Cultura e no mês de julho eles tinham um curso de auditoria ministrado na New York University. Então eu já tive possibilidade, estando na USP, de participar desse curso de auditoria, de ficar mais 15 dias fazendo um reconhecimento de algumas áreas que nos interessavam, inclusive aquele projeto que o Skinner tinha nos Estados Unidos, Carl Rogers. Então nós fomos trabalhar nessa concepção. E após, voltando do curso de mestrado, eu fui convidada pela professora Manuela Novis Neves para ser professora na universidade. É claro que eu entrei como professora horista. E essa época, quando a senhora entra como professora horista, como funcionava? Então, normalmente, quando era horista, era convidado. Em 79 teve o concurso público, então eu fiz o concurso para professora e via concurso público eu me tornei efetiva e fui lotada no Departamento de Ciências Contábeis. E esse caminhar pelo Departamento de Ciências Contábeis, eu diria que ele foi muito rico, porque nós tivemos uma aproximação dentro do antigo CCS, eram 6 cursos que pertenciam ao antigo CCS, e aquela convivência, porque ela não ficou dentro apenas daquele curso. Nós fomos para o Conselho Regional de Contabilidade, porque até então não tinha aproximação nenhuma. E o professor João Vanderlei Vilela Garcia formou uma turma, foi a primeira vez, uma chapa, foi a primeira vez que a universidade saiu com seus professores para concorrer a uma eleição no Conselho. Então, ele ficou 2 anos como presidente, depois eu assumi a presidência, e depois mais 3 professores, como o professor Amorim,
a professora, depois do Amorim, a professora Assi, depois, mais tarde, o professor João Alberto. Então, foi um longo período que professores da universidade assumiram o conselho. E por que eu diria que foi fundamental essa convivência nossa com o conselho? Quando eu estava na presidência, nós fomos acompanhar os alunos no Congresso Brasileiro de Contabilidade em Recife, e nós trouxemos o próximo Congresso Brasileiro de Contabilidade, que foi o 13º, para Cuiabá. E aquela convivência dos alunos, naquele 12º, lá em Recife, também eles criaram, o que eu diria, o primeiro encontro dos estudantes de Ciências Contábeis, Fernando. Então, aquilo foi gratificante porque o primeiro encontro de Ciências Contábeis de alunos do país foi realizado aqui na Universidade Federal de Mato Grosso. E o 13º Congresso também foi a primeira vez que teve em Mato Grosso e foi a única vez. E esse congresso realizado em Cuiabá, ele criou uma feição diferente, porque nós reunimos aqui 1.500 pessoas, numa época que nós não tínhamos a infraestrutura de hoje. E essa infraestrutura que nós não tínhamos, ela foi compensada com a organização do evento. Nós tivemos a jornalista Araísa Ferreira, que colaborou, que ficou na estrutura administrativa, a professora Assi, que ficou como primeira secretária, coordenando este evento, e todos os professores da universidade, do curso de Ciências Contábeis, de alguma forma. Então, foi uma estrutura que todos os professores foram envolvidos. E por que eu digo que isso foi uma marca fundamental? Porque a partir desse congresso, saiu deste congresso um candidato que formou uma chapa para concorrer ao Conselho Federal de Contabilidade, que há 43 anos o presidente era sucedido por a mesma equipe, né? por equipes de seu interesse. Então, ali foi uma ruptura. Então, o Gatti, que saiu daqui como vice-coordenador do Congresso, nós o indicamos, ele saiu daqui e nós fazíamos parte dessa chapa. Ao fazer parte dessa chapa, o Gatti mudou a fisionomia do Conselho Federal de Contabilidade, não só mudando o espaço físico do Rio de Janeiro para Brasília, mas tendo uma nova concepção das estruturas e assim sucessivamente os próximos presidentes que seguiram a linha do Gatti. Só para você ter uma ideia, o terceiro presidente que assumiu na sequência, ele foi recebido pelo Fernando Henrique Cardoso, quando lançou a Lei de Responsabilidade Fiscal, ele e mais todos os seus principais ministros, e até então não tinha acontecido. Então, eu digo que foi fundamental porque Mato Grosso colaborou nessa nova mudança, esse reconhecimento. Que cargos a senhora ocupou no Departamento de Ciências Contábeis? Como subchefe, como chefe do curso de Ciências Contábeis, e tive uma vida muito dinâmica dentro do próprio centro. Eu tive como um mentor, que eu digo assim, o professor Alcidino Pedroso da Silva, que foi um especialista, ele tinha uma capacidade imensa de ouvir, de conciliar, então eu aprendi muito isso, vendo e trabalhando ao lado do doutor Alcidino. Então, talvez as pessoas até brincam muito comigo e falam assim, você tem uma capacidade conciliadora. Mas eu acho que foi muito em função do que eu aprendi com o doutor Alcidino. Então, foi uma vivência salutar, e esta vivência com o antigo Centro de Ciências Sociais, ela acabou me levando para outros cargos já na frente. Mas essa convivência ali foi um período muito rico de conhecimento. A experiência de centro na universidade foi uma experiência interessante? Pelo menos o que eu pude conviver, compartilhar, e toda essa experiência foi muito positiva. Mas eu entendo assim que a cada momento há necessidade de uma nova dinâmica e essa nova dinâmica terá que ser antecipada, acompanhada. Como surgiu essa possibilidade de contribuir com a Universidade Federal de Mato Grosso numa pró-reitoria de planejamento? Talvez pelo trabalho desenvolvido na coordenação do centro, esse trabalho tenha me levado a ser convidada pelo professor Fred para compor uma chapa. Então, essa chapa que foi composta, eu fazia parte, e também os próprios professores, coordenadores do antigo CCS, eles me impulsionavam para que eu aceitasse, e foi assim que eu cheguei na pró-reitoria de planejamento, na chapa liderada, evidentemente, pelo professor Fred Miller. A experiência na pró-reitoria de planejamento foi muito interessante? Foi porque, na realidade, a vivência na pró-reitoria de planejamento, ela alarga a sua visão, né? Então, eu tive a possibilidade de ver a universidade sob vários ângulos, né? Ver a universidade com olhares diferenciados. E tive também a possibilidade de conhecer melhor os campi do interior, Barra do Garças, Rondonópolis, ter um relacionamento diferente com Brasília através dos órgãos do Ministério da Educação, dos vários órgãos de fomento, dos órgãos reguladores. Então, isso te dá um caminhar bastante seguro. E a própria condução do professor Fred
como reitor, e nós fazíamos parte dessa equipe, era uma direção muito segura. Ele tinha uma equipe, que eu refuto, muito dedicada. Nós tínhamos a professora Sandra, a professora Regina, a professora Elias, Manuel Pinto. Então, ele tinha uma equipe e eu fazia parte dessa equipe. Então, foi uma época também de aprendizagem muito grande. Depois da Pró-Reitoria de Planejamento, a senhora foi como candidata para a reitoria? Isto também sempre convites, né? Então, nós recebemos também um convite para que nós assumíssemos uma candidatura. E, nesse primeiro momento, era o professor Valfredo, como vice-reitor, e logo na sequência, nós tivemos a formação de chapas. Por quê? A chapa era uma condição do que a Dufimate, o Sintuf e o DCE tinham estabelecido para concorrer, né? Então, nós entramos, dessa forma, nós formamos a chapa com o professor Antônio de Moraes, professor Sebastião Medeiros, na Pró-Reitoria de Pesquisa, depois substituído pela professora, na saída dele, a professora Marta assumiu, Marta Duarte de Barros. Nós tivemos na Pró-Reitoria de Extensão o professor Edgar de Oliveira, na Pró-Reitoria de Administrativa, a professora Maria de Lourdes Daltro, e depois também, quando da aposentadoria dela, a professora Nileide Souza Dourado, que desenvolveu com muita competência, e a Pró-Reitoria. Então, essas Pró-Reitorias, de alguma forma, todas ligadas também à chefia de gabinete, que a chefia de gabinete passou a ter também uma outra visão, um outro comando dentro da própria universidade. Os trabalhos desenvolvidos à época como reitora. Fernando, nós quando assumimos o nosso discurso de posse, nós já dizíamos da nossa satisfação da honra de ser a primeira mulher, a primeira ex-aluna da universidade, porque eu fui a única até hoje formada na Universidade Federal de Mato Grosso. E quando se fala que eu sou produto da Universidade Federal de Mato Grosso, como aluna, portanto. Então, para mim, foi uma dupla satisfação. E também porque, naquele momento, ao assumir aquele cargo como reitora, eu também levava junto comigo uma homenagem para minha mãe, que é a pessoa que me espelhou a vida inteira a investir na educação. Então, ao chegar na reitoria, nós tínhamos definido um projeto de gestão de uma universidade pró-cidadania. E esta universidade pró-cidadania, ela começou a nortear todas as ações que foram a partir dessa concepção, que foram desenvolvidas, planejadas e executadas. Então, elas passavam por essa visão de uma universidade pró-cidadania. Então, logo na sequência que nós assumimos a reitoria, nós fizemos um seminário acadêmico e administrativo. Para este seminário, além de toda a comunidade interna da universidade, nós convidamos os reitores da região amazônica, que a gente chama de Protocolo da Amazônia Legal. Então, esses reitores estiveram aqui porque nós tínhamos assuntos de nosso interesse comum, que é a região amazônica. E convidamos também o ministro Ringel para que ele viesse ao encerramento. Ele não chegou no dia do encerramento, mas 3 dias depois ele estava aqui. Então, essas ações foram fundamentais. Primeiro, a presença desses reitores, logo no começo, com essa definição dessas políticas, que nós saímos com essas políticas estabelecidas a partir dali. E a presença do ministro foi um fato inédito, porque ele chegou 2 horas na universidade, ele atendeu a imprensa, atendeu o governador do estado, que à época era o Jaime Campos, o prefeito de Cuiabá, à época Dante de Oliveira, prefeitos do interior, atendeu todos os órgãos da universidade, os órgãos os colegiados, Sintuf, a nossa Dufimate, DCE, e mais tarde nós tivemos no teatro da universidade uma grande reunião. E, naquele momento, ele assinava vários convênios, trazendo dinheiro para o estado de Mato Grosso, para várias prefeituras, inclusive para a universidade. E, naquele dia, ele levou na pasta do ministro 17 projetos, incluindo ensino à distância, incluindo os projetos que nós tínhamos definido nesses seminários, projeto de interiorização, projeto de extensão, projeto de graduação. E, a partir daquele momento que ele aprendeu, que ele viu e conheceu a universidade de maneira mais próxima, colaborou muito com a universidade, porque naquele tempo nós não tínhamos a facilidade, por exemplo, de dinheiro para investimento em obras. Então, para cada obra era um projeto que dependia de financiamento particular. Então, esse foi um momento muito rico. E desse seminário, então, nós saímos com uma política de interiorização, com uma política de pós-graduação, com uma política de extensão, com uma política de programas de atividades culturais,
Então, isso foi um projeto assim que saiu deste seminário, que fazia parte daquela Universidade Pró-Cidadania. Inclusive a editora da universidade. Porque aí a editora ela surge no momento que nós, com essas políticas, nós criamos os programas. Então, havia um clamor muito grande, professor Fernando, para que o interior fosse atendido com os cursos de bacharelados. Então, hoje, quem está no ano de 2010 não tem a menor ideia o que era em 1992, que havia um clarão nesse interior todo, não um clarão de queimada, mas um clarão de falta de uma política educacional para o interior. Então, nós criamos um modelo em parceria com as prefeituras, que esse modelo chamava-se turmas especiais. O que significava turmas especiais, né? A turma especial era você sair daqui, como nós levamos, curso de Direito para o Médio Araguaia, o curso de Ciências Contábeis para Sinop no primeiro momento, o curso de Educação Física, de Geografia para Sinop, curso de Ciências Contábeis também 4 Marcos, Mirassol do Oeste, curso também de Educação Física para 4 Marcos, Administração nós levamos para Juína, para Sorriso, e as unidades do interior também se interiorizaram. Por quê? Rondonópolis, por exemplo, implantou uma turma especial de Ciências Contábeis em Primavera. Barra do Garça, Médio Araguaia, implantou turma especial no curso de Letras, implantou uma turma também em Nova Chavantinas, Matemática em Água Boa. Então, você veja que também a instituição, ela foi, quem já estava no interior, interiorizou-se mais. E nós aumentamos e ampliamos muito as licenciaturas parceladas, que até então a universidade, desde o primeiro momento, vocacionada que foi, ela trabalhava com as licenciaturas parceladas. Mas quando nós assumimos, só haviam 2 turmas, uma em Juína e outra em Joara. Aproximadamente 50% dos municípios atendidos. E uma outra licenciatura que colaborou muito para esse número de mais de 1.000 alunos do interior foi o ensino à distância. Claro que esse projeto iniciou com o professor Fred Miller, com o professor Paulo Speller, discutindo esse projeto com apoio da Unesco. Quando o professor Fred discutiu esse projeto, mas não foi possível implantar em função da dificuldade que tinha, o próprio amparo legal, nós não tínhamos uma LDB definindo, e foram necessárias 2 reuniões com o ministro Ringel. Ele autorizou a implantação, formação das séries iniciais, né? E esse projeto foi implantado em 9 municípios. A sede era em Colíder, atendendo mais 9 municípios. Então, isto facilitou para que a universidade atendesse 50% dos municípios. Esse projeto, quando a LDB aprovou a lei de o ensino à distância, a universidade já se viu de referência. É claro que, naquele momento, o ensino à distância, ele teve que fazer toda uma readequação. Ele foi um modelo para aquela época. Então, você como coordenador da editora, professor Fernando, que foi, todo o modelo gráfico da revista do ensino à distância foi feito na editora para dar aquela melhor visibilidade para a própria revista. Então, uma pessoa do interior que pegasse aquela revista com uma diagramação toda feita, desenhada, tinha um olhar mais carinhoso para aquele projeto que estava sendo administrado pela universidade. Então, eu vejo que isso é muito importante. Então, dentro da interiorização, nós tivemos esses 3 grandes projetos, além de toda uma extensão que nós atendemos mais de 25.000 alunos, que eram professores capacitados, que eram comunidade capacitada. Então, foram mais de 25.000 pessoas atendidas pelos vários programas de interiorização. E tivemos, aí sim, nós também implantamos, a partir do seminário, os cursos de pós-graduação, porque essa é uma carência muito grande à época. Nós só tínhamos o mestrado na área de educação. Então, nós tínhamos os cursos criados, mas não tinham sido implantados, como agricultura tropical, mestrado na área de saúde e ambiente, mestrado na área de ecologia e conservação da biodiversidade, e fizemos várias parcerias, por exemplo, com a USP, na área de ciência dos materiais, nós fizemos também com a USP na área de comunicação social, lá com a ECA, outro projeto importante na área de pediatria. Então, foram muitos projetos que foram realizados também em parcerias com essas universidades, porque o fato delas trazerem os mestrados para cá, isso facilitava com que a universidade formasse mais rapidamente. Então, naquele momento,
nós lhe convidamos para assumir a editora, porque você vinha com bastante força de trabalho, você é um determinado, e nós precisaríamos de alguém com esta dinamicidade, não só para trabalhar com a regulação da editora, mas que pudesse publicar os livros e levar todo o resultado das pesquisas à disposição da comunidade, porque não adianta você publicar e isso ficar só no seio da comunidade interna. Então, a editora também teve esse papel importante de publicar. Então, foi aí que teve toda a inauguração do novo espaço para a editora, porque a editora foi crescendo, foi avolumando-se, foi publicando. E isso deu criou condições para que os pesquisadores também tivessem um novo incentivo, porque falei, eu vou pesquisar, mas eu posso publicar meu livro. Então, isso foi uma parceria muito importante da editora com toda a pós-graduação, com a pesquisa. E eu diria que esse incentivo também veio muito em função do trabalho que a professora Marta, na condição de pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, ela teve junto com os pró-reitores e os reitores da região amazônica, porque esse é um trabalho que nós tínhamos que dar maior entendimento, uma maior visibilidade, para que esses projetos pudessem subsidiar projetos de desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, porque não adianta também você não colocar esse projeto à disposição de ninguém. Então, eu entendo que esses projetos foram muito importantes. Mas também nós tivemos um trabalho dentro dessa visão de Universidade para a Cidadania, de abrigar no seio da universidade todas aquelas ações que a gente ouvia da comunidade. Recebemos a polícia militar no seio da universidade. Ela queria implantar uma academia de polícia. Nós fizemos o convênio para iniciar. E o vestibular já foi feito pela SEV, que é a coordenação de vestibular. Então, a SEV, além de fazer os concursos, porque durante o nosso período, a SEV fez, que é a coordenação de exames vestibulares e concursos, ela realizou, através da Tereza Cristina, mais de 10 concursos para o Estado, para a Prefeitura, e ela fez uma dinâmica diferente. Ela fazia um debate nas escolas, ela passou a encaminhar para as escolas a média das notas de cada escola, mandar boletim para o aluno para saber como que ele foi no exame vestibular, encaminhar o resultado do vestibular para os órgãos públicos, Secretaria de Educação do Estado, Secretaria Municipal para prefeituras. Então, esse foi um trabalho que a SEV fez muito bem, sempre coordenado pelo gabinete da reitoria, pela professora Neuza Souza Dourado, que esse trabalho também deu uma dinamicidade diferente. Então, você não pode ter essa estrutura toda da universidade, ela tem que ser colocada à disposição da sociedade. Então, qualquer órgão da universidade que trabalhou naquela época estava sempre voltada com este olhar. Por exemplo, a nossa orquestra, nosso coral, a nossa equipe das artes, o coral foi apresentar em vários outros municípios,